Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente está aqui com a Flávia Pessoa do Place. A Place é uma plataforma muito bacana que está trazendo muita tecnologia para o mercado imobiliário e planejamento urbano e agora ela vai poder, melhor do que eu, explicar um pouco. Flávia, muito bem-vinda, se apresenta aí e apresenta a própria Place. Oi Felipe, obrigada pelo convite, tudo certo? Então, me apresentando aqui, eu sou a Flávia, eu sou arquiteta urbanista formada pela URGS, sou sócia do Grupo OSPA, que é um grupo de desenvolvimento imobiliário sediado em Porto Alegre, mas que tem atuação no Brasil todo, e sou uma das fundadoras da plataforma Place. E a plataforma Place, dando esse contexto mais falando de tecnologia, a gente nasceu muito nesse intuito, dentro do Grupo OSPA, inclusive, de trazer mais dados, tanto dados de legislação quanto dados de mercado, para trazer mais inteligência para o mercado. E o nosso objetivo no início, assim, de tudo, faz uns 3 anos aí que a gente começou, foi muito trabalhar na questão de estudos de viabilidade, porque dentro do escritório de arquitetura a gente tinha muita essa dificuldade no sentido de análise de terrenos. Então, imagina que vinha várias incorporadoras, várias imobiliárias trazendo terrenos, e a gente tinha que passar por aquele processo de viabilidade de terrenos, então, que envolvia ler plano diretor, né, entender toda a legislação, entender coeficiente de aproveitamento, todo aquele trabalho que envolve plano diretor, né, depois disso ter todo um trabalho de análise financeira, então, mas qual vai ser meu custo de obra, quanto é que eu vou vender, para ver se de fato aquilo ali parava de pé, não literalmente, mas financeiramente, digamos assim, né, para entender. E a gente é muito assim, de muitas vezes fazer todo o desenvolvimento
E aí lá pelas tantas descobri, putz, mas esse terreno está muito caro, não tem como desenvolver. Então a gente já tinha essa pegada muito de inovação e tecnologia dentro da empresa, e aí resolvemos, bom, vamos fazer uma plataforma que, que automatize esse processo. Foi assim que o Place nasceu. E começou comigo, com o Lucas, com o Rodrigo, agora já tem uma baita equipe aí por trás de arquitetos programadores que estão trabalhando nisso. Flávio, o que é que exatamente a Place entrega? No final, a pessoa entra lá e qual é o entregado dela? Olha, basicamente o que a gente fala do nosso escopo, a gente tem dois lados, mas é muito olhando para a prospecção de terrenos. Então, a gente tem ferramenta que ajuda na prospecção de terrenos. A gente entra dentro do Place, a pessoa pode selecionar qualquer lote das cidades que estiverem disponíveis, e quando ela clicar em um, dois, quantos lotes forem, ela já vai ter toda essa análise financeira e urbanística. Então, ela já vai ter ali desde quanto que eu posso construir no terreno, áreas privativas, áreas computáveis, se esse terreno tem alguma exceção ou não tem. Então, basicamente, a gente botou todo o banco de dados de legislação dentro da nossa ferramenta e também o banco de dados de mercado. Então, para entender quanto que eu posso vender o metro quadrado de um empreendimento naquele terreno, quanto que vai me custar a obra, e tudo isso ele é parametrizável. Então, a pessoa pode modificar esses valores conforme ela quiser, e ela já vê em tempo real a questão de ROI, VGV, margem, lucro, olhando para o desenvolvimento, né? E uma das coisas que a gente adicionou mais recentemente, que é a maior novidade, digamos assim, é a questão da volumetria. Quando a gente seleciona um terreno, e quando a gente está, na verdade, falando aqui mais com quem é incorporador, sabe muito bem que muitas vezes não é só as áreas do terreno que a gente precisa olhar, né? A gente precisa entender também a questão volumétrica dele. Então, qual que é a minha altura máxima, quais são os meus afastamentos, para ver se realmente cabe fazer um empreendimento do tamanho que a gente estava imaginando, porque muitas vezes um terreninho com 15 metros de frente, a gente não vai conseguir colocar um empreendimento alto, digamos assim. Então, isso influencia muito na questão de afastamentos. E a gente fez um sistema, um algoritmo, que quando a pessoa seleciona o terreno, ele já gera uma volumetria que obedece os afastamentos. Então, ele já te mostra automaticamente ali a volumetria e já te diz, olha, se você quiser fazer um prédio ali de 20 andares, digamos assim, para obedecer os recuos, a sua área de laje vai ser mais ou menos 200 metros quadrados de laje. Se você quiser fazer um de 15, aí você já vai conseguir ter um pouquinho mais área de laje de acordo com os afastamentos. Então, para isso a gente meio que pegou a regra de recuso, o plano diretor, aplicou dentro da programação, né? E aí isso é um processo bem simplificado. Flávia, mas, isso aí, só cortando, o quão acurado é isso? Né? Porque as regras, você sabe que não é só plano diretor, não é só o índice, né? Tem muita coisa aí que faz um overlap. Né? Vocês têm uma acurácia de 100% ou não? Tem alguns momentos que pode ter alguma falha nisso? Na questão do envelope, a gente basicamente buscou as regras de volumetria da legislação. Então, o que está sendo aplicado ali são as alturas máximas e a questão de afastamentos frontais e laterais. Mas até para a gente minimizar esses erros, a gente permite que o usuário modifique. Porque, por exemplo, imagina um terreno de esquina. Às vezes a gente não sabe bem qual que é a frente do terreno, qual que é fundo. Então, o nosso sistema tem uma regra que ele aplica, a maioria das vezes está certa, mas caso não esteja, a gente permite que o usuário modifique esses dados. Então, em toda plataforma, na verdade, é assim, a gente não diz que a gente é o dono da verdade, né? A gente bota os dados de acordo com o que vem da nossa base, de acordo com o que a gente acredita, mas a pessoa pode modificar. Então, isso acaba funcionando bastante, até porque muito incorporador tem seu próprio cálculo, né? Então, o Place vem servindo muito... Imagina, um incorporador de São Paulo ali tem 70 terrenos para analisar na semana. Em vez de analisar os 70, ela passa no Place ali, em 1, 2 horinhas, analisou os 70. Daqueles 70 ali sobraram 10, e os outros 10 daí vai para uma análise mais acurada, enfim. Então, digamos que é nesse escopo que a gente vai entrando. Show. E você falou do incorporador, né? Mas, no final, quem é o cliente mesmo? É o incorporador, tem corretor, tem arquiteto, ou são todos? Qual é mais ou menos o percentual de cada um? Olha, a grande maioria, na verdade, tem esses três públicos que você comentou, Felipe. Tem incorporador, tem corretor, imobiliária e arquitetos. A maioria são incorporadores mesmo, e hoje a grande maioria é de São Paulo. A gente está disponível em São Paulo e Porto Alegre, inclusive foram as cidades que a gente começou, né? Eram as cidades que a gente tinha mais conhecimento e mercado, inclusive.
Aí agora que a gente já validou o negócio, 2 anos depois, a gente está agora nesse momento de expandir. Então, a gente está expandindo nesse semestre para Fortaleza, para Blumenau, São Leopoldo, Novo Hamburgo também, muito provavelmente Recife também, vamos entrar no Nordeste. E é sempre nesse público. Quais são os critérios, Flávio, que você tem utilizado para a expansão? Olha, onde tem mercado, né? Mas uma das coisas curiosas que vem acontecendo também é que a gente está tendo um novo público que são prefeituras. É claro que o nosso público principal, em termos de iniciativa privada, né, ainda são incorporadores, corretores de terrenos, imobiliários e arquitetos, mas a gente, nesse último ano, teve muita prefeitura batendo na nossa porta, assim, bom, Flávia, queria colocar essa ferramenta aqui na minha cidade, como é que a gente pode desenvolver isso? Porque muito que a gente precisa, a gente desenvolveu um sistema hoje que o grande mistério de adicionar novas cidades é a questão de legislação. Então, a questão de desenvolvimento da ferramenta ela já está feita para ser parametrizável. Então, se a gente precisar daqui a pouco, daqui uma semana, disponibilizar a ferramenta de volumetria numa cidadezinha do interior, a gente consegue, porque isso tudo está parametrizável. Mas o que a gente precisa são esses dados. Então, a gente está tendo muitas prefeituras, municípios, Secretaria de Urbanismo, vindo atrás também, nesse sentido, como é que eu posso fazer para disponibilizar minha ferramenta, a ferramenta de vocês na minha cidade, digamos assim. Então, esse processo de expansão está vindo desses dois lados. Está vindo tanto em cidades que são interessantes em termos de mercado, Fortaleza, Recife, cidades de Santa Catarina, ali, Itajaí, Blumenau, Balneário, BH, Curitiba, que são cidades que têm um mercado já acelerado, né, que a gente já tem bastante gente chamando para a gente ir para essas cidades. Interior de São Paulo também, Campinas, Osasco, BC, já teve bastante gente, está na nossa lista aí, muito provavelmente para esse ano. Mas, por outro lado, também as cidades pequenas também estão sendo nosso público no sentido de municípios mesmo. Então, por exemplo, uma cidadezinha, vamos dizer, uma cidade do interior do Paraná, que dificilmente a gente iria entrar por demanda de mercado mesmo, né, por desenvolvimento imobiliário, a gente está entrando também, está em negociação, no sentido de disponibilizar a nossa ferramenta para a prefeitura poder disponibilizar os dados para a população, porque a gente tem muito dessa questão de dados, né, que é o nosso matéria-prima, digamos assim, né, a nossa matéria-prima, mas também está tendo muito no ponto de usabilidade mesmo, porque como a ferramenta ela é fácil de usar, está tendo muito pessoal de secretarias dizendo, olha, eu queria usar ela para o cidadão poder usar e acessar a informação, porque muitas vezes a informação até existe dentro da prefeitura, mas daqui a pouco está num PDF que a pessoa não consegue ler, ou está lá dentro da gaveta do prefeito, não tem essa transparência, digamos assim, né? E aí o pessoal está vindo atrás da gente com esse ponto. Então, digamos que hoje o nosso trabalho está nesses dois lados. Recife, Fortaleza está sendo sempre via iniciativa privada, mas a questão de prefeituras está sendo um foco bem forte agora também. Flávia, e como é o modelo de negócio? É nos dois casos, né? O normal para a plataforma e quando você vai fazer um trabalho para uma prefeitura, que deve ser um modelo diferente, né? Na plataforma normal, qualquer pessoa que acessar hoje ali em ospa.place vai ter algumas funcionalidades que são gratuitas e outra que vai ser via uma assinatura paga. Então, é o modelo que a gente chama de freemium, né? Eu tenho algumas coisas que são gratuitas e outras eu vou pagar. Mas a gente diz que o nosso modelo é como se fosse uma Netflix, digamos assim. Você assina ali mensalmente para as incorporadoras, para corretores, tem um modelo individual e um modelo de empresa também, né? Que daí demanda mais usuários e tudo. Mas a gente comenta que, assim, a pessoa pode assinar a Netflix e assistir todo o catálogo da Netflix num dia, ou assistir só um filmezinho. No Place é a mesma coisa. A pessoa pode acessar o Place e fazer quantos estudos de viabilidade ela quiser naquele mês que ela assinou. Então, ela vai sendo recorrente aquela assinatura. Em geral, os nossos usuários, quando assinam, perduram, porque daí começa a colocar dentro realmente do seu processo interno, né, e tal. Então, é mais ou menos... Olha, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? Pode haver situações onde a pessoa assina, passa um mês, vê tudo que tinha interesse ali demandado e depois não assina mais. Isso acontece, não? Olha, a gente até tinha um pouco de medo quando a gente lançou que isso acontecesse, mas não acontece muito não, tá? Tem até, às vezes, alguns corretores que, por exemplo, o cara é corretor de apartamentos, mas naquele mês, especificamente, ele está olhando mais para terreno. Ele assina naquele um mês e solta depois, não tem problema,
Não tem fidelidade, digamos assim, a pessoa pode assinar por um mês e parar, mas em geral a grande maioria assina e continua. Então assina semestral, anual, já continua, até porque geralmente assim, a gente está sempre olhando terreno, né? Não é, olha, um terreno, dois terrenos e nunca mais, está sempre analisando terreno. Então acaba colocando dentro do processo da empresa mesmo. Uma das coisas que a gente está adicionando agora, mais recentemente, é a questão de gerenciamento desses estudos. Então, que a empresa já tenha quase um CRM desses terrenos, digamos assim. Então, eu vou ali, selecionei meu terreno, fiz o meu estudo, e eu consigo gerenciar, esse aqui eu estou negociando, esse aqui eu estou em opção de compra, esse aqui eu comprei, esse aqui eu descartei. Então, até para ter um histórico, porque muitas vezes que a gente vem conversando é que a incorporadora analisa um terreno e ele fica lá no drive, no sistema da empresa, ninguém mais olha. Daí a pouco, 2 anos depois, aquele terreno volta, está mais barato, ninguém nem lembra da informação, porque a equipe já trocou, então acaba que a informação acaba se perdendo no meio do caminho. Então, o nosso ponto também é resolver esse gargalo, é que dentro do nosso sistema a pessoa já tenha quase um dashboard ali, uma workspace da empresa mesmo, que olha, daqui a pouco eu e o Felipe somos da mesma empresa, mas do nada o Felipe saiu, agora já tem outra pessoa, eu não perco a informação do que o Felipe trabalhou, tá tudo ali, e eu consigo ter um histórico, enfim. Então, isso acaba ajudando bastante. Mas isso é um modelo de negócio via assinaturas do que a gente já tem hoje no ar. Quando a gente fala com prefeituras, a gente fala das prefeituras de fato nos contratarem para disponibilizar toda a parte de legislação. Então, daí já é uma contratação via licitação mesmo, sendo quase o sistema oficial da prefeitura, digamos assim, né? Entendi. Perfeito, show. Flávia, ano passado, né, teve muita discussão sobre o metaverso, né? E esse ano, a bola da vez é o ChatGPT e toda a parte de inteligência artificial, que já existia antes, mas agora está tendo uma interface que permite a qualquer pessoa estar utilizando ela. Vocês veem isso de que maneira? Como uma oportunidade, como uma ameaça? Para a Place, vocês vão utilizar algo da inteligência artificial? Cara, com certeza como uma oportunidade. A gente, desde antes do Place existir, assim, quando era só dentro da OSPO Arquitetura, a gente já tinha bastante essa pegada, utilizando tanto a questão de design generativo quanto inteligência artificial para acelerar os projetos internamente. Então, dentro do Place, a gente vê isso com muitos bons olhos. A gente não acredita que vai tirar a profissão do arquiteto, a gente imagina que vai só ajudar, e principalmente nessa questão de quase de automação de processos, que a gente olha muito no sentido, hoje o pessoal ali pesquisa as coisas primeiro no ChatGPT para depois dar uma olhada no Google, digamos assim, já tá dentro do nosso sistema do dia a dia, mas mais pensando como empresa mesmo, a gente sempre vê essa questão de inteligência artificial e de automações no geral, quase como realmente formato que vai nos ajudar a automatizar os processos para que a gente possa gastar tempo fazendo o que o computador não automatiza, né? Que é pensar, desenvolver novos negócios, novas ferramentas e tudo mais. Então, quanto antes a gente conseguir usar essas tecnologias para acelerar o processo, eu acho que a gente está na vantagem. Dentro da OSPO Arquitetura, por exemplo, já faz uns 3 anos, acho que era desde antes do Place existir, a gente já tinha uma pessoa que ficava trabalhando na automação de processos dentro do escritório. Então, eu fiz fazer um algoritmo que gere todas as pranchas automaticamente. Então, em vez da pessoa ter que ir lá fazer a prancha de projeto executivo, tem um sisteminha que já faça isso. Ou daqui a pouco tem um outro sisteminha que já verifique se eu não estou tendo nenhum clash, digamos assim, entre disciplinas, esse tipo de coisa, que acaba acelerando o desenvolvimento, e aí a pessoa tem mais tempo, né, para usar o cérebro para fazer o que o computador não automatiza. Então, a gente acredita bastante nisso dentro da OSPO no geral. Fábio, assim, o que a gente vê muita empresa falando que tem um produto que tem inteligência artificial, né? E muitas vezes a gente sabe que não tem, né? Na verdade, não é um algoritmo, é algo, né, para você entrar no hype aí da inteligência artificial. Para um leigo que está nos ouvindo, você poderia explicar o que é inteligência artificial e o que geralmente as pessoas vendem como inteligência artificial, que não é, na verdade? Boa. Então, acho que valeria dar uma explicada meio antes da inteligência artificial, digamos assim, né? Mas, por exemplo, a gente tem
daqui a pouco, se eu for lá e fizer um algoritmo que ele me ajuda a automatizar alguma coisa, tá? Esse algoritmo eu estou dando a regra específica e ele está Ô, lá. Flávia, o que é um algoritmo? Bom, vamos um passo anterior, assim. Se a gente for falar, assim, em termos de programação, né? Um algoritmo é quase como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo. Então, é quase como se fosse uma fórmula do Excel, que eu fosse dizer, essa célula mais aquela deu aquilo, é uma fórmula. O algoritmo é quase isso, só que mais complexo. Então, por exemplo, tá, no Place hoje, quem entrar dentro do Place, a gente não está utilizando inteligência artificial, a gente está utilizando algoritmos, a gente tem uma série de lógicas que são aplicadas que geram um resultado. Então, quando a gente seleciona num terreno, ele busca informações de legislação, busca as informações e gera o resultado para o usuário. Ele não está aplicando uma inteligência ali dentro, uma inteligência artificial. Ele está fazendo o que nós, os mentores, né, os donos do algoritmo, mandamos ele fazer. Então, é preto no branco assim. Quando a gente coloca já um design generativo, por exemplo, é quando a gente coloca o computador para testar várias possibilidades para nós, por exemplo. Digamos que eu estivesse fazendo um projeto de arquitetura. E aí eu dissesse para o computador testar, testa aqui se é melhor eu colocar a cozinha para cá e a sala para cá, ou outro formato. Então ele começa a testar várias opções e ele vai me mostrar um ranking, testei todas essas opções. Esse é o segundo nível. Já o nível da inteligência artificial é quase quando o computador consegue entender sozinho o que é bom e o que é ruim e vai aprendendo conforme isso e aí me gerando resultados. Então, ele está me gerando uma coisa que, muito provavelmente, eu sozinha não conseguiria gerar. Então, esse é digamos, o pulo do gato. É onde a gente, quem já usou o chat GPT, consegue entender. A gente fala ali meia dúzia de coisinhas, ele já entrega uma outra coisa que a gente não tinha imaginado. Então, a palavra inteligência aí está sendo bem aplicada. Então, ele está criando alguma coisa a partir desses inputs. Essa é a diferença. Então, hoje, dentro da interface do Place, a gente já está começando a trabalhar mais com isso, mas hoje, dentro da interface, a gente não utiliza inteligência artificial, a gente utiliza esses níveis anteriores da inteligência artificial, digamos assim. Mas a gente já está querendo trabalhar para daqui a pouco uma evolução da nossa ferramenta ser já com inteligência artificial. Como seria isso, Flávia? Assim, onde é que entraria a inteligência artificial? A gente imagina de ser quase uma questão de volumetria. Então, daqui a pouco o usuário, em termos assim, eu selecionar um terreno, sou um incorporador e eu quero ver se cabe colocar apartamentos 2D e 3D aqui dentro desse meu terreno. Eu boto ali para o sistema e o sistema diz, olha, se você E hoje quiser... já existe, né? Existem alguns sistemas que fazem isso. O próprio DALL-E e outros, mas antes dele já tinham alguns que faziam projetos, né? Até queria lhe dar uma cutucada sobre isso. Você falou sobre o arquiteto vai continuar existindo, mas cada vez mais a gente vê aí um monte de coisa de inteligência artificial fazendo não projetos, imagens, né? A dúvida é, existe o perigo de 10 anos, 15, realmente a inteligência artificial fazer projetos, ou por enquanto vai fazer o que você fazia aí na OSPA, que era dar uma ideia inicial rápida para o produto? Olha, É quase como se fosse um brainstorm, né? Gera aí 20 alternativas de imagens ou de projetos para eu ver aqui, para me inspirar. Olha, eu acredito que é quase uma evolução que nem a gente vem vendo em softwares. Então, desde AutoCAD, depois entrou o BIM, agora entrando mais design generativo, a tendência é que entre a inteligência artificial também nesse ramo. Eu não acho que vai sumir a profissão do arquiteto, não acredito nisso. Inclusive, hoje dentro da OSP a gente tem o Instituto Cidades Responsivas, que está trabalhando muito nisso, tipo, ensinando arquitetos nesse contexto mais de novas tecnologias, de inteligência artificial, de programação em geral, mas que vai ser importante nesse contexto os arquitetos assumirem quase o protagonismo dessas decisões, digamos assim, porque o sistema não vai fazer o melhor projeto, não vai conseguir entender todas as nuances de percepção, de escala, de experiência, de urbanismo, e é aí onde os bons arquitetos vão entrar. Agora, com certeza, igual qualquer tipo de automação, qualquer tipo de tecnologia, os que estiverem fazendo só o preto no branco, eu imagino realmente que a tecnologia vai entrar mais a fundo nisso, sim. Então, é mais ou menos nesse... Tem um conhecido meu, aí do Rio Grande do Sul também, que tem uma startup
né, que eu já conheço também uma do exterior, que ela faz decoração de apartamentos, né? Assim, ou seja, inteligência artificial fazendo tudo isso, né? É impressionante, inclusive a velocidade, né? Eu soube agora hoje, eu li uma matéria que nos próximos dias vai ser lançado o Chat GPT-4, alguma coisa assim, já num nível muito mais avançado e você imagina, né, Flávia, daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos, não sei onde a gente vai estar, né? Não, e já tem inteligência artificial criando outras inteligências artificiais, né? Então, é realmente uma coisa que agora com o ChatGPT está em alta, mas já tem alguns anos que o pessoal já estava com um burburinho mais forte com a entrada do ChatGPT, que acabou bombando mais, E né? aqui é interessante que eu vi alguns arquitetos mais antenados, né, já conversando sobre o design generativo, e eles me falavam dos softwares que eles usavam, né? Hoje não, qualquer pessoa vai ali no site e faz, né? Tá ao alcance de todo mundo, cara. É impressionante isso. Mas, claro, vamos voltar um pouquinho aqui para o seu produto aí do Place, né? Você falou das prefeituras. Quais são as dificuldades de se relacionar com elas? Seja como cliente, seja na hora de você realmente solicitar os dados, né? Quais são o plano diretor, o código, etc. Esses dados estão disponíveis, elas têm sido prestativas ou não em colaborar? Olha, tem dois lados aí, tá? O primeiro é que a gente com certeza tem a dificuldade de entrada nessas prefeituras no sentido de contratação de fato, muito porque nós somos uma empresa que é da iniciativa privada, né? A gente não é uma GovTech até pouco tempo atrás, agora que a gente está se posicionando mais para ser também, além de uma PropTech, né, uma GovTech. PropTech é quem trabalha mais com properties e GovTech mais com governo. E com isso também a gente entrou agora no programa de aceleração da Brasil Lab, que é um ecossistema de GovTechs, muito para nos ajudar nisso. Então a Brasil Lab é o maior ecossistema aqui do Brasil, eles são realmente bem bons nisso, a gente ficou muito feliz de ser classificado nesse sistema de aceleração, mas é muito nesse contato, então conseguir, bom, como é que a prefeitura vai nos contratar, qual que é o trâmite, essa historinha mais burocrática, né, que a gente que vende para a iniciativa privada não tem tanta experiência nisso. Mas, por outro lado, a gente está tendo uma abertura muito boa das prefeituras, tá? Super surpreendentemente, da minha parte, assim, eu também não achei que ia ser tão aberto nesse sentido. As prefeituras estão vindo muitas mesmo conversar com a gente, muito por conhecer a ferramenta, e vem desde o secretário de urbanismo, que ficou sabendo de alguma cidade, até principalmente o técnico lá, que é um arquiteto que já conhecia a OSPA, e aí fica sabendo do Place e tem essa abordagem. Mas a questão de dados, com certeza, é um gargalo, tá? Tem prefeituras assim, vamos dizer, uma cidade como São Paulo, que tem os dados abertos, que é fácil de entrar ali, baixar, e aí permite que startups como a nossa surjam, né? Mas também vão ter as prefeituras que daqui a pouco têm os dados, mas não disponibilizam. Então, eles até têm o dado geolocalizado lá dentro do seu próprio sistema, mas a população não tem acesso. Então, esses, claro, com uma conversa, né, com a contratação, a gente consegue acessar. É o caso de várias prefeituras, várias capitais. Mas tem as prefeituras que daqui a pouco vai ter o seu dado só num PDF. E aí a gente não consegue aplicar isso. E vai ter aquelas que é o mais top de todos, digamos assim, que é o que não tem nem o dado no PDF. Tem ali num pedaço de papel na mesa do prefeito. Tem até isso, a gente já lidou, que daí é cidade bem pequena, né? Enfim. Então, para isso, a gente está vendo que a gente está precisando até de um passinho atrás. Então, a gente está oferecendo tanto esse trabalho de adicionar tudo isso dentro do Place, né, na nossa interface, como também, junto com o Instituto Cidades Responsivas, um trabalho de transformação digital para os municípios. A gente começou a ver isso. Então, às vezes, de ter secretário que chegava para mim, chegava para a Luciana, que é lá do Instituto, e dizia, tá, quero colocar a minha cidade aqui dentro, muito porque vai chamar investimento também, porque imagina, tem um sistema que já tem várias cidades ali dentro, eu quero colocar a minha aqui também para chamar investimento, digamos assim. E aí não consegue colocar porque não tem os dados. Então aí o Instituto entra num trabalho de transformação digital. O que a gente precisa para ter os dados? Quem que a gente tem que contratar? Como é que funciona? Vindo bem com esse passo a passo de educação mesmo, né? Que é o core. Então a gente está nessa parceria Place Instituto aí para conseguir atuar nesse ponto. Mas isso que tu perguntou é o primeiro gargalo que já aparece no cenário, assim. Show. Vamos falar do plano diretor agora. Eu me lembro que 10 anos atrás, ou mais, 12 anos atrás,
Eu vi nos Estados Unidos um programa que ele era bem parecido com o de vocês. Ele fazia volumetria, focado em plano diretor, tá? Ele não fazia viabilidade, nada disso. Mas ele dizia o seguinte, olha, eu vou fazer, se eu mudar tal regra, tá? Se eu botar um coeficiente tal, altura máxima tal, taxa de ocupação tal, não só essa cidade, esse bairro, esse bloco, mas esse terreno vai ficar, o que for construído aí vai ficar com tal cara. Você podia ver por um bairro, por um bloco, por um edifício. Isso ajudava muito os planejadores urbanos a fazer o seu plano diretor. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é essa, se vocês fazem isso ou pretendem fazer. Então, o técnico da prefeitura, de uma entidade de classe do setor imobiliário, está ali vendo o plano diretor, já ir vendo como é que vai ficar essa forma final da cidade. E segundo lugar, né, como é que tem sido isso? Se vocês têm tido demanda para participar de elaborações de planos diretores, tá, também. E assim, desculpa, é mais uma, não só planos diretores de cidades e públicos, mas master plans de empreendimentos também, de bairros planejados e grandes projetos. Show. Bom, aí volta também a história da parceria com o Instituto de Cidades Responsivas que eu comentei antes, porque, por exemplo, a gente já teve prefeituras, essas foram algumas aqui do Rio Grande do Sul, que estavam em modificação de plano diretor e gostariam exatamente desse escopo que você comentou, que eu seleciono um terreno, mas uma quadra, digamos assim, uma região, e eu quero ir modificando a regra. Se eu der mais recuo, o que acontece? Se eu der mais índice, o que acontece? Então, no sistema que a gente fez hoje, que a pessoa entra no Place, ela seleciona o terreno e a regra já está setada, né? A regra é a regra de São Paulo, é a regra de Porto Alegre, é a regra de Fortaleza. Mas a gente pode inverter para que a pessoa mesmo coloque a regra. Então, isso está no sistema também. Então, é um escopo que a gente vem conversando com as prefeituras também nesse sentido. Só que ele não trabalha sozinho. O seguinte, ela faz isso só para terreno específico ou pode fazer para uma região? Pode fazer para uma região, mas isso é um escopo que não está dentro da nossa plataforma. Seria, claro, uma coisa exclusiva para a prefeitura, digamos assim, né? Ou para quem fosse contratar para o planejador, enfim. Não é uma coisa que todos os usuários conseguem fazer. Mas, por exemplo, é um escopo que ele não nasce sozinho. A prefeitura não vai contratar só a tecnologia. Então, o Instituto de Cidades Responsivas, que está agora também com esse escopo de setor público e urbanismo estratégico, também está tratando nisso. Então, tem algumas cidades, algumas prefeituras que contratam o Instituto no quesito de elaboração de plano diretor, e o Place entra como o braço de tecnologia, permitindo essas análises. Então, em Porto Alegre é um caso também que a gente está desenvolvendo junto com o Instituto, que é quase dentro da interface do Place, a gente conseguir colocar os dados para a prefeitura tomar a decisão de para que lado a cidade deve seguir, digamos assim. Então, desde dados de legislação, que é o mais básico, mas daqui a pouco dados escolas, hospitais, onde é que tem mais acidente de trânsito, onde é que está passando o ônibus, onde é que não dá. Então, usar essa análise de dados para conseguir tomar uma decisão. Então, nesse caso, a gente está junto com a Ernst Young, que é a consultoria do plano diretor aqui de Porto Alegre, ajudando nesse quesito. Mas a gente tem várias cidades que estão andando nesse ponto também. Mas eu reitero que nunca é só a tecnologia, é sempre a tecnologia aliada com essa questão de entendimento mais de plano diretor e tudo mais. Mas nesse contexto tem uma coisa bem legal que tem aparecido mais recentemente, que a gente também está em conversa com as prefeituras, que é de poder usar essa mesma estrutura técnica, tecnológica, digamos assim, para ajudar na aprovação de projetos. Então, por exemplo, imagina que ali hoje dentro da interface do Place eu seleciono o lote, vejo a legislação, faço a minha volumetria. E se o usuário pudesse, daqui a pouco, botar o 3D dele, botar o SketchUp, o ArchiCAD, Revit, enfim, botar o sisteminha dele ali dentro, e nosso sistema, né, já dizer, seu projeto aqui não tá batendo nos afastamentos, não está obedecendo o índice, não está obedecendo a taxa de ocupação, e aí chegar para a prefeitura já com meio caminho andado, né? Em vez do cara chegar lá para a prefeitura, para o técnico ter que revisar tudo, o técnico já revisa já sabendo que primeiro ele passou pelo primeiro filtro, que é o sistema do Place. Então, esse também é um dos lados que a gente tá vendo, tanto esse mais de plano diretor de elaboração mesmo, né? Que daí já tem um lado mais subjetivo também, com vários
nuances, mas esse também mais de dia a dia, de acelerar a aprovação de projeto, é um dos que está acelerando também. Isso aí seria revolucionário, né? Porque realmente o processo seria despersonalizado de um lado e acelerado enormemente. E, mais uma vez, os parâmetros estão ali definidos, né? Existe tecnologia para isso. Imagine que a prefeitura, você daria entrada num projeto na prefeitura online e o próprio software veria se estava de acordo ou não, já emitia a aprovação ou a lista do que deveria ser. Isso é factível, Flávio? Não, isso é factível sim, a gente já tem o sistema que a gente desenvolveu sempre foi pensando em futuramente ter isso. Então, não é uma coisa que a gente definiu agora que gostaria de ter, já estava na cabeça ali nos planos. Mas não tinha chegado ainda o momento, né? Aí agora com a gente está acelerando essa conversa com prefeituras, está surgindo mais. Algumas prefeituras com essa demanda. Muitas vezes as prefeituras primeiro já têm que ter o seu sistema de aprovação mais organizado, né? Não dá para ser uma aprovação subjetiva para poder entrar num sistema. Então, tem muita prefeitura que vem, quer automatizar, mas a aprovação ainda depende de regras que são subjetivas. Aí não funciona. Então, tem que ser sistemas que já têm uma regra objetiva. Olha, se você tem tal altura, então é esse recuo e fim de papo. Se tem abertura, tem que ter recuo. Se não tem abertura, não tem que ter recuo. Então, uma regra ali meio preto no branco consegue entrar no nosso sistema. Então tá sendo mais ou menos essa conversa. E aí, claro, né, vão ter aqueles municípios que daqui a pouco a legislação 1 diz A e a outra legislação diz B sobre a mesma questão. Aí não funciona, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? Assim, né? Tanto em legislações quanto em planos diretores, é muito comum a gente encontrar em uma parte do texto algo dizendo A e outra dizendo B. Tá? Na prática, você tem se deparado com esse tipo de situação nos planos diretores? Com certeza. Porto Alegre, que foi a segunda cidade que a gente entrou, a gente tinha bastante, enfim, já conhecia muito da legislação de Porto Alegre há muito tempo, né? Já tinha bastante experiência, mas tinha bastante, assim, e muitas vezes não é nem uma legislação falando A e outra falando B, mas às vezes isso acontece de fato, né? Mas são também as ambiguidades. Então, acaso tenha uma casa que tenha tal coisinha, então é isso. Caso a frente do terreno seja mais ou menos assim, então, tipo, são coisas que fica difícil de tu conseguir parametrizar num sistema. E é importante conseguir parametrizar num sistema justamente para não ter essa ambiguidade. Então, teve uma prefeitura que a gente conversou, acho que era da região do estado do Rio de Janeiro, que comentou muito no sentido de, olha, a gente até tem a regra, mas muitas vezes as pessoas nem conseguem entender porque a legislação é ambígua. Então, os técnicos já entenderam o que significava, já tinham a regra, mas isso não chegava na população. Então, bom, vamos usar isso aqui para comunicar um pouco melhor e também até para muitas vezes as prefeituras mesmas observarem, né? Tipo, um pré-requisito em termos de aprovação de projeto já tem uma lógica. Um trabalho desse, na verdade, seria quase que uma pré-auditoria, né? Uma auditoria, né? Para ver todas as discrepâncias e ambiguidades para ser melhorada no texto, né? Da legislação. E muitas vezes entra também na questão, assim, por exemplo, tá? Vamos falar um caso bem prático. Vamos dizer qualquer cidade. O recuo de frente do seu terreno depende da dimensão da calçada, por exemplo. Mas como é que eu sei a dimensão da calçada? Eu tenho que ir lá medir? E aí é a medição feita por alguém, ou é uma medição satélite, ou existe esse dado? Então, muitas vezes, tipo, imagina que você está em São Paulo, vai vir aqui, incorporar aqui em Porto Alegre. Como é que você vai ter certeza que o recuo é esse, se não tem o dado? Então, muitas vezes a regra até é clara, é de acordo com a calçada, é de acordo com o trecho de rua, mas não tem da onde a gente tirar essa informação. Então, são quase 2 níveis aí de gargalo, né? Não só tem que estar uma regra clara, como a gente tem que ter da onde tirar insumos. Claro, vocês são um dos maiores escritórios de arquitetura do Brasil, né, o OSP. É daí que deriva o Place, o Instituto. E vocês, obviamente, têm muita experiência em fazer projetos, em lidar com prefeituras e plano diretor. Agora, com o Place e com o Instituto Cidades Responsivas, vocês estão cada vez mais se aprofundando nesse tema, né, e nacionalizando a experiência de vocês e a visão.
Se você fosse uma prefeita ditadora, quais eram as coisas que você definitivamente evitaria no plano diretor da sua cidade? E o que é que definitivamente você colocaria para ter uma cidade mais bacana, mais humana, melhor para as pessoas? Essa pergunta é boa. A quantidade de coisas que eu não colocaria é enorme, né? Eu acho que os nossos planos diretores têm muitas regras, e não só regras subjetivas, mas muitas vezes são regras com boas intenções, mas que o resultado não entrega o que era a intenção. Então, eu sinto que muitas vezes falta também medir, por exemplo, digamos, eu quero adensar mais determinada região. Daí eu vou lá e coloco mais índice, mas eu não cuido de todos os outros indicadores e acaba que a minha ideia inicial, que era adensar, dá tudo errado. Então, eu entendo que, assim, nunca vai ter como uma pessoa ter, ter a resposta de qual que seria o melhor modelo para a cidade e ponto, sabe? Nunca vai ser uma coisa de cima para baixo que vai ser o melhor resultado. Então, eu imaginaria, assim, um cenário em que a gente conseguisse ter acesso aos dados e medir isso em tempo real, e principalmente que essa resposta não ficasse só com o poder público, mas ficasse com as pessoas. Então, daqui a pouco, imagina, muito pensando até nesse conceito de cidades responsivas, a gente imagina daqui a pouco, bom, a gente tem os dados de para que lado a cidade está crescendo, e o seu João lá da padaria consegue ver que tal região está crescendo, está tendo uma demanda maior, ele vai lá e coloca uma padaria naquela região. Aí o outro fulano que quer fazer um shopping, começa a ver que tal região não tem um shopping, tem essa demanda, vai lá e faz um shopping. Então, tipo, permitir que as pessoas mesmos tenham acesso a essa informação e aí tomem a decisão por si só, mais do que a prefeitura diga, nesta região tem que ter padaria, nesta região tem que ter shopping. Então, deixar que as pessoas consigam ir tomando essa decisão, enfim, tenham acesso aos dados, né? Mas para isso, de novo, daí tem aquela questão anterior, né? Que se trata muito de existirem os dados, existir essa questão para que a população possa... Você está falando disso aí, eu estou me lembrando que, se não me engano, vocês têm um marketplace também, né? Eu me lembrei disso porque a Prospecta fez uma parceria com vocês, que eles têm um produto que é exatamente isso, né? Ele diz, né, onde é que cabe o quê, né? Me fala um pouquinho mais desse marketplace, por favor. E isso aí é o que a gente vem desenvolvendo ainda, tá? O Cristiano ali da Prospecta foi dos primeiros a entrar, a gente é bem parceiro nisso, mas veio muito no sentido de que a gente tinha um sistema que era aberto e que muita gente começou a entrar. Hoje a gente tem uns 3.000, 4.000 usuários por mês só nas duas cidades, né? Então, quando a gente abrir para mais cidades, tende a aumentar bastante. E acabou que muita gente, assim, eu vim até aqui no Place, vim até o estudo de viabilidade, mas eu quero um nível a mais. Daqui a pouco eu quero um orçamento de obra, daqui a pouco eu quero uma análise de imagem de inteligência que nem a que a Prospecta oferece, ou eu quero, enfim, quero funding. Então, depois da etapa que ela está no Place, ela tem várias coisas que ele vai fazer, né? E aí a gente começou a ter essa demanda e muitos parceiros, que a gente já conhecia, já era amigo há muito tempo, entrando nesse ecossistema quase para divulgar esses seus produtos. Então, muito futuramente, daqui a pouco, ter também terrenos à venda ali dentro. E a gente não ser remunerado como quem vende esse terreno nem nada, mas como quem conecta as partes. Então, bom, já tem todo o pessoal já está ali dentro, digamos assim, né? Já tem bastante gente, por que não ir agregando esses produtos ali dentro, né? E a gente acredita muito também que não tem como a empresa fazer tudo, Felipe. Tipo, não tem como a gente atuar fazendo tudo. A gente vai fazer o que a gente faz e mais orçamento de obra e mais não sei o quê. Tipo, vale mais a pena se conectar, ser bom no que a gente que é essa questão mais macro, e se conectar com as outras empresas que sejam nossos parceiros, né? Não tem por que eu criar uma concorrência muito melhor a gente fazer essas parcerias. Então, foi nesse contexto que a gente criou isso. Está vindo muito bem. A gente já tem alguns parceiros por ali e enfim, no marketplace do Cienge também a gente está colaborando, então está mais ou menos lógica. Estou ligado que você está no Cienge. O pessoal do Cienge também, a gente foi acelerando essa conversa aí. Acho que está sendo, no fim, é bem bom, porque como empresa não faz muito sentido também, até nesse quesito. Eu venho conversando mesmo com o Cristiano, o mercado imobiliário é um mercado que agora está pegando mais tecnologia, mas a construção civil, até pouco tempo, grandes tecnologias era mais para obra mesmo, né? Monitoramento de obra,
acelerar a obra e tal. Não tinha tanta tecnologia pro pré, para melhor definir. Então, agora que está tendo, faz mais sentido realmente se juntar e melhorar do que qualquer outra coisa, né? Flávia, eu mudei de assunto, mas eu queria voltar para sobre a medição da legislação urbana, né? A gente sabe que seja a legislação federal, estadual, municipal, é muito repleta de boas intenções que causam resultados horríveis para quem eles queriam beneficiar, né? Ou, no mínimo, não alcançam realmente os seus objetivos, né? E a gente vê nos planos diretores muitos princípios, né? Uma lista de princípios, né? E o objetivo, mais ou menos, todo mundo quer o mesmo, tá? Mas o como chegar nele, existe sempre muita discussão. Cada um tem sua ideologia, tem sua resposta. Dentro disso, tá? O que é que vocês têm visto aí nos planos diretores que você tem analisado? Eles continuam, assim, sempre com muitos princípios, ou as legislações urbanas, você já vê alguma começando a tentar realmente monitorar isso? Quem defende muito isso é o Antony Ling, lá no Carros Planejados, né? Sejam medidos realmente, né, as intenções, está adensando, não está, tá fornecendo moradia para as pessoas realmente, não está, porque a gente vê muito preconceito, né? Assim, por exemplo, quanto a adensamento. Então, ele diz, não, precisamos adensar as áreas com infraestrutura urbana. E aí você diminui o coeficiente de edificação, né? Porque você é contra isso, diminui a verticalização. Qual tem sido a sua experiência? Nossa, essa aí é realmente uma questão, e eu acho que está melhorando agora com essa discussão. Acho que até tanto tu, Felipe, quanto o Antônio, enfim, a gente tem muita participação nesse ponto, mas assim, eu sinto que ainda tem bastante a melhorar nesse ponto, sinceramente, em termos de organização de legislação e tudo mais. Mas principalmente assim, eu gostaria, e a gente dentro da OSPA vem até querendo trabalhar um pouco mais, está faltando braço, mas a gente gostaria de trabalhar um pouco mais nisso, que é também na questão assim de lógica mesmo, no sentido de plano diretor. Por exemplo, a gente não precisaria ficar discutindo aqui se eu quero mais adensamento e tu quer menos adensamento. Mas, se eu quero mais adensamento, portanto, eu tenho que fazer uma série de requisitos para isso. Eu não posso querer mais adensamento e diminuir o índice. Então, uma coisa não pode ser feita com a outra. Por exemplo, não tem como eu querer mais adensamento e botar a altura máxima de 2 andares. Mesmo que eu dê um índice enorme, o cara não vai conseguir colocar essa área. Então, a gente tem pensado em se preocupar antes de discutir se deve adensar ou não. A gente, inclusive, é muito a favor de que deve sim adensar e deve verticalizar, mas nas áreas que tem infraestrutura, enfim. Mas, principalmente, que a gente tenha regras para o resultado que a gente quer. Então, o Felipe é, daqui a pouco, o prefeito lá de uma cidadezinha no interior. Essa cidadezinha está se desenvolvendo, tu disse que, na região central, eu quero ter mais adensamento, quero ter mais infraestrutura, e na região mais esperada eu não quero. Bom, então tu tem que colocar mais índice, tu tem que permitir mais altura, tu tem que diminuir os recursos, tu tem que fazer uma série de coisas ali para permitir esse adensamento. Não tem como tu querer o adensamento e diminuir o recuo ou aumentar o recuo, enfim. Então, muitas vezes, por exemplo, Porto Alegre é um caso. Porto Alegre a gente tem o índice é baixo, tá? Porto Alegre, o índice é bem baixo, vai 1,3, 1,6, e o máximo é 3. Só que muitas vezes no plano diretor atual, né, que agora tem revisão, ninguém consegue bater o índice de 3, porque os recursos acabam inviabilizando. Então, fazendo projeto aí dificilmente a gente consegue bater o índice de 3. Então, assim, é uma coisa que é bem clara. Também não adianta você colocar o índice se você não mexer no recuo. Não adianta você mexer no recuo se você não mexer no índice. Então, tem uma série de parâmetros que eles precisam se conversar para chegar naquele resultado. Então, é mais ou menos assim que eu imagino. E não só sobre adensamento, né? Eu acho que meio que sobre qualquer parte que a gente está se referindo ao plano diretor, ela deve ser questão de usos, por exemplo, questão de incentivos, muito do sentido, por exemplo, às vezes umas regras, de novo dando exemplo de Porto Alegre, tá? Porto Alegre até já mudou essa regra, mas eu, quando entrei na faculdade de arquitetura, ainda tinha essa regra e eu me lembro muito bem dela, que obrigava, tinha número mínimo de vagas de estacionamento. Então, agora já cancelaram essa regra, mas era uma regra que existia. Então, Mas no Brasil todo ainda tem isso, né?
Então isso, por exemplo, acho que era Recife também, que acabou sendo moldado muito por uma regra específica ali, que alguém fez provavelmente com a melhor das intenções, duvido que seja com uma má intenção, mas que acaba dando efeitos muito ruins. Em Porto Alegre também, a gente, se você colocar uma loja no térreo de 100 metros quadrados, você gasta 100 metros quadrados. Agora, se você for colocar esses mesmos 100 na torre, você pode gastar 20% a mais, pode gastar 120. Então, o que acontece? Tá? Você tem um incentivo de colocar áreas residenciais. Na prática, quase ninguém faz área comercial. Por quê? Porque entre eu fazer 100 de área comercial e eu fazer 120 de apartamento, vou fazer 120 de apartamento. Então, isso trata muito da questão de incentivo, né? Porque também não adianta criar várias obrigações, eu acho que faz mais sentido para o poder público criar incentivos, e aí o empreendedor, se quiser fazer uma fachada ativa, se quiser fazer uma coisa mais legal, ele faz, porque ele tem um incentivo para isso, do que meio que obrigar, né? Tipo, por exemplo, essa regra de vagas é clara. Desde que tiraram a obrigatoriedade de vagas, os empreendimentos continuaram tendo vagas quando precisava ter vagas, porque tipo, um cara lá que está comprando um apartamento de 3 dormitórios, ele vai querer ter 2 vagas de garagem. Então, o empreendedor não vai deixar de fazer a vaga de garagem só porque a lei não obriga ele a fazer. Ele vai continuar fazendo se o mercado pedir e não vai fazer se o mercado não pedir, né? Isso, quem manda no final é o mercado. O mercado quem são? São as pessoas que querem morar naquele lugar, né? E, obviamente, que o incorporador ele tem as anteninhas do mercado, né? Os corretores, os clientes, dizendo a eles o que eles querem. Eles têm, mais do que tudo, né, o skin in the game. Né? Se eles botarem no mercado um produto que não vai vender, eles podem quebrar. Tá? Então, ninguém é irresponsável. E ainda falando, e assim, eles vão saber isso muito melhor, né, e caso a caso, do que um legislador urbano que diz assim, todos os apartamentos têm que ter 2 vagas de garagem, ou 3, ou 4. Né? E aí você vê o caso hoje. Eu moro aqui em São Paulo e nem eu, nem minha esposa, nem meu filho temos carro. Tá? Aí, se esse prédio tiver pedido lá, quando foi construído, 3 vagas, está lá, 3 vagas ociosas que encareceram a construção. Né? Fora que hoje em dia tem tanta alternativa, vários empreendimentos que estão sendo lançados com rotativo. Estou em Miami agora, né? E lá não tem isso não, de vaga de garagem. Lá tem o rotativo, vale, e o cara coloca o seu carrinho lá, até porque muitas vezes o empreendimento de uso misto, de noite tem um uso, de manhã tem outro. Então, realmente, eu acho que essa foi uma das maiores assim, fatores negativos para encarecer a moradia no Brasil, né? Porque isso é área, e incentivar o transporte. Né? Espero que agora as pessoas comecem a conscientizar. E outra, né? Vamos combinar. Se por acaso a tua esposa e o teu filho quisessem, de fato, tem um carro e eu quero me deslocar de carro, vocês teriam comprado um apartamento que tivesse uma vaga. Perfeito. E isso vai ser refletido no valor do vai ser refletido, vocês vão pagar mais e é isso aí, vida que segue. Então, o incorporador que estiver fazendo um prédio, uma casinha no Morumbi, esse cara vai botar a vaga de garagem, e o que está acontecendo hoje, Flávio, é o seguinte, já tem empreendimentos que eu conheço de amigos meus, e não é mais área comum a todos, não faz parte da matrícula do apartamento. Quem quiser vaga de garagem, ou compra, eu quero X mil reais uma, 30 mil reais uma. Eu quero 3, eu compro 3. Não, ou, em muitos casos, aluga mesmo. Está lá, é um aluguel e isso fica como uma patrimonial até. Né? Exato. Então, esse caso de vaga de garagem, Felipe, é um exemplo, né? Mas eu acho que ele se reflete em tudo. Por exemplo, vamos dizer, veio a pandemia. As incorporadoras que tiveram a cabeça para frente foram lá e fizeram um apartamento com terraço, com uma varandinha legal, venderam seus apartamentos antes do que as incorporadoras que não fizeram. Não precisou que o governo fosse lá e dissesse, façam terraços, façam varandas. Quem fez, se deu bem, quem não fez, se deu mal. Então, assim, o skin the game isso, né? Tipo, não tem como. Existem milhões de pessoas na cidade, centenas de milhares, querendo comprar apartamentos ou moradias, né? E cada pessoa, cada estrutura familiar tem uma situação diferente. A esposa, o interesse da esposa, do marido, de cada um dos filhos, onde é que está a escola, o trabalho de cada um, o momento de vida. Então, assim, não dá para o governo acertar isso tudo. Tem que ser realmente uma coisa micro, né? E ele se preocupar menos com... O que é que eu vejo, sabe, Flávio? Que o governo se preocupa muito com regular o que está dentro do lote, né? E regula muito mal
e faz uma gestão muito ruim do que está fora do lote, do espaço público, que é o que ele deveria efetivamente se preocupar, né? É verdade. Mas Flávia, a gente está chegando aqui perto do fim e ainda tem alguns assuntos. Um outro, a gente está falando, você está numa posição muito interessante, que vocês navegam bem em arquitetura e em tecnologia. Tá? Vocês têm um produto específico, mas, naturalmente, ao você serem muito atuantes nesses dois segmentos, vocês devem estar muito antenados sobre o que está acontecendo de tecnologias para o mercado imobiliário como um todo. Tá? Eu queria que você dividisse para a gente assim, quais são as tecnologias que as incorporadoras, loteadoras, construtoras, o que é que você está vendo aí que já está disponível e a turma pode não saber, ou até o que está acontecendo lá fora, ou o que vai acontecer no futuro. Dá uma dividida com a gente aí no seu conhecimento. Olha, aqui a gente está vendo bastante empresa surgindo, assim, desde, por exemplo, CRM para ajudar nas vendas. Aqui no Brasil mesmo eu já vi empresa que ajuda, mapeia o cliente, tipo, o Felipe está pesquisando apartamentos nessa região mais ou menos, já chega para a incorporadora facilitando o processo de venda. Então, no sentido de incorporação, eu tenho visto muito no sentido de obra, que eu acho que já é uma coisa um pouco mais antiga. Já tem bastante empresa aqui no Brasil consolidada no ponto de monitoramento de obra, até essa questão de quase digital twin, digamos assim. Então, o cara monitora toda a obra, sabe o que está acontecendo, sabe que fulaninho botou um parafuso lá, não sei aonde. Então, consegue ter esse monitoramento um pouco melhor em termos de obra. A questão de vendas também é uma coisa que o pessoal está acelerando bastante aqui. Lá fora, essa parte de vendas eu não estou sabendo tanto, mas lá fora tem também essa questão de o pré. Então, que é muito do que a gente atua no Place também, né? Que é antes do cara comprar o terreno ou antes de já entrar em obras, como que ajuda nessas definições. Então, tanto no sentido de inteligência de mercado mesmo, a prospecta, ou até no sentido de loteamentos mesmo, ajudando nessa definição, eu vou pegar um loteamento, já ter um sisteminha em que eu consiga ver possibilidades ali dentro, enfim, usando essas tecnologias, são algumas coisas que já tá bombando por aqui, mas que lá fora também a gente tem, assim, antes do Place nascer, digamos assim, né, a gente teve um estudo de referências, concorrências lá fora muito grande, eu tenho isso ainda, a gente mapeia muito, muito claramente, assim, já teve bastante conversa. Então, tem empresa, por exemplo, o Think 3D, que trabalha com a questão de plantas baixas, consegue fazer todo um sistema que o cara seleciona, ele já gera uma planta baixa meio geral ali, para a pessoa já ver o que cabe, o que não cabe. Então, lá fora tem bastante sistema que consegue utilizar essa questão mais voltando para a arquitetura, e outros muito olhando para essa questão de inteligência de mercado. A gente tem poucos, que é o nicho que a gente quer atuar mais, né? Que a gente já atua, que é na conexão entre os dois. Que é de, vamos conectar toda a parte de arquitetura, mas também vamos conectar a parte de mercado, porque uma coisa não foge da outra, assim. Então tem bastante esse crescimento lá fora, assim. E também no sentido da questão, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem muito acesso à legislação, de fato, um acesso à informação muito melhor do que aqui no Brasil, mas pouco essa conexão entre os dois mundos. Então, muito arquiteto fica mais só na vidinha lá de plano diretor, legislação e arquitetura, e o mercado, muito só no seu lado, não tem tanta essa conexão. Então, a gente está vendo também empresas olhando para esse ponto, assim, como a gente está fazendo aqui. Show de bola. Flávio, onde é que vocês querem chegar? Onde é que vai estar o Place daqui a 10 anos? Essa pergunta é boa. Cara, a gente gostaria, sim, a gente trabalha para que o Place seja uma plataforma que seja global, então a gente quer esse ano tanto expandir junto às prefeituras, como eu já conversei aqui hoje, mas também ter uma solução em que a pessoa mesmo de qualquer lugar possa desenhar o seu lote, gerar sua volumetria, fazer o seu estudo de viabilidade e ter acesso a fornecedores lá da sua cidade, enfim, ter acesso a tudo isso aqui dentro do Place. Então, a gente quer que daqui a pouco qualquer pessoa envolvida com o mercado imobiliário e urbanismo vai entrar no Place por algum motivo. Tem o cara que quer fazer o estudo de viabilidade, vai entrar ali. Tem o outro que quer fazer a viabilidade de aluguel, vai entrar ali também. Um outro que quer trabalhar com loteamentos. Então, que Masterplan, enfim, consiga todo mundo ter o Place como o momento em que acessa e aí depois vai entrar para várias como lugar, né? Digamos assim. Mas é para onde a gente está trabalhando. E eu acho que as questões de prefeituras ajudam muito nessa escala também, né?
Porque a gente tanto escala geograficamente, mas tendo as prefeituras juntas, a gente tem a certeza de que esses dados estão sempre bem atualizados, é uma questão de Deixa eu fazer uma expansão. pergunta assim, quando você fala expansão global, aí caiu a ficha, vocês têm ambição de se tornar uma empresa internacional? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, se não atrasasse muito, seria para esse ano ainda, mas vai ter que ficar para o ano que vem. Mas Mas a não tem gente muita coisa dentro do Brasil não, já para fazer? tem, mas a gente quer fazer. A gente acha que muitas vezes, assim, tipo, não seria deixar de atuar no Brasil, seria abrir a nossa ferramenta para que a pessoa lá da Índia possa fazer o seu estudo de viabilidade, personalizar as suas coisas de acordo com o que ele quiser. Mas em termos de prefeituras, enfim, o nosso foco está mais aqui de fato, até porque é onde a gente está vendo esse gargalo comercial mais forte também, né? Entendi. Flávia, vocês são um grupo, né? A OSPA é um dos principais escritórios de arquitetura do Brasil. Vocês têm o Place, o Instituto Cidades Responsivas. E um outro braço é o URB, que é de captação de recursos para empreendimentos imobiliários e de investidores de maneira geral, investimentos de maneira geral. Então, é uma tecnologia know-how que vocês têm dentro de casa, como grupo. A minha dúvida é, a Place até agora, ela chegou onde chegou, no bootstrapping, com dinheiro próprio dentro de casa, ela tem investidores, a URB, de alguma maneira, está ligada a vocês, e se isso é algo que vocês pretendem, como é que vocês pretendem fazer daqui para frente? Né? Vocês pretendem captar VC, investidores para acelerar o crescimento, ou vai ser mais orgânico? Olha, a nossa tendência, digamos que a gente nunca fecha as portas, mas até hoje foi bootstrap, foi sempre via Grupo OSPA, né, de fato, separando essas 4 empresas, mas sempre via Grupo OSPA. A Urbim é a mesma coisa, lá no início até teve alguns investidores bem no inicinho, mas desde então já sempre foi via OSPA, e a Urbim também já paga suas contas, digamos assim, há um tempo. O Place ainda está nesse momento, mas a gente, enquanto inicialmente não está olhando para investimento externo, mas a gente já teve bastante conversas com algumas empresas com interesse e tal, então a gente não fecha as portas, digamos assim, mas não está nos nossos planos nesse momento. Show. Flávio, para terminar, queria saber o seguinte, por que a Flávia para tocar esse projeto dentro da OSPA? Né? De onde vem? Você tem um interesse anterior com tecnologia? Você levantou dele e disse, eu quero, isso aqui é meu olho brilha, ou não, foi algo que caiu no seu colo e só com o passar do tempo você foi pegando mais tesão pelo negócio? Né? Cara, acho que é a primeira vez que alguém pergunta isso. Cara, foi assim, eu era estudante de arquitetura da URGS e já admirava a OSPA muito, assim, gostaria muito de trabalhar lá. E abriu uma vaga muito tratando dessa conexão de arquitetura e tecnologia. E eu já gostava muito, já tinha esses softwares mais de design generativo, enfim, eu já tinha me aprendido um pouco na faculdade, um pouco meio autodidata. Então apareceu a vaga e eu entrei, e dentro a OSPA sempre tem essa questão mais de formar novos líderes, então sempre teve isso dentro, em termos de hierarquia e tal, de todo mundo ter autonomia. E aí foi se abrindo esse espaço e eu fui pegando. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia e de arquitetura por motivos óbvios, né? E eu entrei no setor de estudos de viabilidade, então não só a questão de tecnologia como geral, mas eu consegui sentir, putz, isso aqui tem que resolver, porque eu estou sentindo aqui na pele, faço isso todo dia. Eu e o Rodrigo, principalmente, o Rodrigo Rocha, que hoje está à frente da URBM, era quem fazia isso todo dia, então foi a gente, junto com o pessoal da OSPA no geral, né, o Lucas, enfim, que tomou essa frente. Então, foi mais ou menos assim, um casamento. Você tá com saudade de ser arquiteto? Não, eu gostaria de continuar sempre no Place, assim. Claro que de vez em quando a gente faz projetos ou se mete no projeto dos outros, mas o meu dia a dia, com certeza, é tocando a empresa do Place. Show de bola. Parabéns, o trabalho está sendo muito bem feito. Desejo muito sucesso para vocês aí, merecido, estão ocupando espaço que realmente estava vazio aí e que a gente precisava muito. Né? Parabéns e passo para você só para você falar suas palavras finais aí. Muito obrigada, Felipe. O elogio, a gente fica muito feliz mesmo. A gente vem trabalhando hoje na empresa, assim, para ter noção, quando a gente começou era, digamos, eu e o Rodrigo, mais especificamente, né? A gente foi chamando gente que era de arquitetura e gostava de programação. Não que eram programadores e gostavam de arquitetura, o contrário. Entendi. Eram arquitetos. E aí isso foi muito bom
o crescimento da empresa, enfim, porque todo mundo ali dentro entende do problema que resolve, né? Então, fico bem feliz do reconhecimento, assim. E agradeço bastante o convite, acho que foi bem bom, já tinha bastante... A gente gosta bastante da DIT no geral, acho que faz bastante sentido ter essa troca, acho que só tem a agregar. E me coloco à disposição também, enfim, qualquer dúvida, se todo mundo tiver, a gente está sempre... Dentro do Place foi tudo construído com feedback constante do mercado, como eu bem comentei. Então, lançamos primeiro uma coisinha, depois outra. Então, sempre, toda hora, tem pessoal mandando mensagem, Flávia, poderia ter isso, poderia ter aquilo. E só vai entrando na lista de tarefas ali para ir melhorando o produto. Então, me mantenho super à disposição para quem precisar. E também, quem quiser acessar lá, é só entrar em ospa.place, que consegue acessar tudo bem e testar abertamente. Não tem nenhum gatilho de tranca. Valeu, Flávia. Abração para você, sucesso, hein? Show, muito obrigada. Tchau, tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da DIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.